Então, pessoal, a gente vai começar nessa aula comentando questões da banca Sebrasp nos temas de anatomia, fisiologia e fisiologia do exercício. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar: Sebrasp é o antigo CESP. Talvez você já tenha feito, em algum momento da sua vida, uma prova do CESP. E qual que é a grande diferença dessa banca para outras bancas? Essa banca aqui, ela trabalha com frases, ela trabalha com afirmativas. E essas afirmativas você tem que julgar como certo ou errado, tá? O que que a gente já vai começar a combinar a partir de hoje? Na verdade, gente, na minha opinião, você tem que fazer o seguinte, ó, é certo. Opa, deixa eu mudar aqui. O que que você tem que fazer? É certo, errado ou passo, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Por que que isso é importante na Sebrasp, gente? Porque uma alternativa que você marque errado anula uma que você acertou. E aí, se você chutar ao invés de passar, pode ser que a sua pontuação caia muito. Então, o jogo aqui é certo, errado ou passo. Se eu souber, eu já vou lá direto, certo e errado. Se eu não souber, eu vou passar, tá? E depois eu vou analisar a prova como um todo, né? Não é o caso aqui, mas dando a sugestão para vocês, vou analisar a prova como um todo e vou decidir se eu vou marcar ou não. Porque algumas vezes, gente, à medida que a gente vai respondendo a prova, a gente acaba se lembrando, a gente acaba chegando a conclusões aí acerca das afirmativas, tá? Como que a gente vai fazer essa aula hoje, tá bom? E as aulas que a gente costuma fazer aí relacionadas à revisão à questão. A gente vai falar um determinado assunto, eu vou trazer para vocês pontos principais, e aí a gente vai para a afirmativa. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. As questões hoje, elas têm como base a anatomia e a fisiologia do sistema respiratório, tá? Tema 1 lá no nosso primeiro e-book, né? No nosso primeiro material. E aí algumas coisas para chamar a atenção de vocês. Então, quando eu falo em anatomia do sistema respiratório, vamos guardar, gente. Pontos que caem muito em prova. Traqueia, tá? Que ela se estende, então, da sexta vértebra cervical. Algumas literaturas, gente, fala entre a terceira e a sexta, mas as mais importantes falam da sexta vértebra cervical até a quinta vértebra torácica, tá? Então, guarde aí traqueia. A traqueia se divide posteriormente nos brônquios, brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. O que que eu tenho que guardar, gente? Guarda o direito. O direito, ele costuma cair mais em provas. Por quê? Ele é mais vertical, ele é mais curto e mais largo do que o esquerdo. E daí você fala assim, e daí? E daí que quando a pessoa broncoaspira ou aspira um objeto, um corpo estranho, normalmente vai para o brônquio principal direito, tá? Então, brônquio principal direito. Ou quando tem intubação seletiva, normalmente intuba o pulmão direito, o brônquio principal direito. Outro ponto, ó, o pulmão direito, ele tem 3 lobos, dividido por 2 fissuras, enquanto que o pulmão esquerdo só tem 2 lobos. Mas vamos guardar aí, gente, ó, o pulmão direito costuma cair mais em prova, né? O brônquio direito também. E a outra parte, gente, que sempre é importante lembrar aqui, né, nesse primeiro momento aqui, primeiro encontro, é a questão das pleuras, né? Então, a gente tem a pleura, que é o tecido conjuntivo que reveste o pulmão, a parietal mais perto do tórax, a visceral mais perto do pulmão, entre elas o espaço pleural, que é um espaço que tem uma pequeníssima quantidade de líquido e é um espaço que fica com pressão negativa em condições normais, tá? Então, fica sempre negativado ali para ajudar no processo de inspiração. Bora lá, gente, falamos o básico, vamos para a questão. Então, a primeira questão ela fala o seguinte, ó, com relação à anatomia e fisiologia do sistema cardiorrespiratório, julgue o item. O brônquio principal esquerdo se apresenta mais largo, mais curto que o direito, o que explica maior afluxo de corpos estranhos que nele penetram. E aí, pessoal, essa aqui tá simples, né? Tá bem simples, tá bem direta, afirmativa curta. Certo, errado ou passo? É isso que a gente tem que fazer.
Aí você fala assim: "Ah, essa aí está errada". Por quê? Porque eu sei que não é o esquerdo, é o direito. Fechou? Então, tenho certeza, gente, eu vou lá e marco. Se eu não soubesse, o que que eu ia fazer? Passa, tá? Passa para a próxima e depois você retorna, né, nas questões que você passou. Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Outra parte importante da gente revisar e depois a gente responder algumas questões. Então, as vias respiratórias, elas são divididas anatomicamente e fisiologicamente de forma diferente. Quando a gente fala em fisiologia, então, a fisiologia, a gente está falando da função, as vias respiratórias, elas se dividem em vias aéreas condutoras e respiratória. O que que a gente tem que guardar disso aqui sempre? Então, atenção, gente. A porção respiratória é a parte do sistema respiratório que respira. Ai, professora, como assim? Gente, faz troca gasosa, que é a função principal do sistema respiratório. Então, a porção respiratória é a porção que faz troca gasosa, que faz hematose lá. Coloca o O2 para dentro e o CO2 para fora. Fechou? Fechou. Essa parte respiratória é formada por quais estruturas? Então, ó, bronquíolos respiratórios e alvéolos. Ducto alveolar, saco alveolar, alvéolo. É onde acontece troca gasosa, tá? A última porção do sistema respiratório. Olha que fácil isso aqui, gente, para ninguém nunca errar isso, tá? Então, ó, a porção respiratória é onde tem o bronquíolo respiratório. E nessa área é a área respiratória porque é a área que faz troca gasosa. Fala assim: "Ai, tranquilo isso". Ótimo, pessoal, é para ser tranquilo mesmo. Já a porção condutora, qual que vai ser a diferença, gente? Poxa, se a porção respiratória faz troca gasosa, a porção condutora não faz troca gasosa. Ah, e quais as regiões que formam a porção condutora? Então, vai desde o nariz até o bronquíolo terminal. Então, o último bronquíolo antes do respiratório é o bronquíolo terminal. O que muita gente erra em concurso é confundir bronquíolo terminal com respiratório, mas vocês já aprenderam, né? Porção respiratória, bronquíolo respiratório. Então, ó, nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos terminais, tudo parte condutora, tá? Condutora significa o que aqui na fisiologia? Que não faz troca gasosa, ok? Bora lá então. Questão, tá? Fala o seguinte: os bronquíolos terminais se dividem em bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e saco-alveolares, sendo essa região alveolar conhecida como zona respiratória. Certo, errado ou passo? Gente, tomem cuidado, tá? Às vezes não vai estar escrito na prova, e eu falo, na maior parte das vezes não vai estar escrito com as mesmas palavras que eu falei aqui, ou que você leu no e-book, ou que você leu em um livro. Mas vamos lá. O bronquíolo terminal não é o último antes da zona respiratória, da área respiratória? Sim. A afirmativa está certa, errada ou passo? A afirmativa está certa, tá? Então é isso aqui que a gente vai tendo que guardar. São as informações. É claro, gente, que quando a gente fizer essas aulas ao vivo, eu vou trazer isso para vocês. Eu vou trazer a informação da matéria, a gente vai responder a questão, você vai falar assim, é fácil, né? Mas a obrigação de vocês, antes da gente chegar nessa aula, é fazer o quê? É ter estudado a matéria, ter assistido o vídeo base para responder sozinho, porque na hora da prova você vai responder sozinho, tá? Mas nessa hora aqui, a gente aproveita para revisar, entender os pontos mais importantes, tirar as dúvidas e responder as questões. Essa aqui também pergunta fácil, tá bom? Continuando aqui, vias aéreas, gente. Então, as vias aéreas, elas também são divididas aqui, ó, anatomicamente, tá? Anatomicamente. Então, aqui não é fisiologia, né? Aqui é anatomia. Elas são divididas em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, tá? Sendo que a definição mais comum que a gente tem no livro é que é o seguinte: tudo que entra para dentro da caixa torácica é via aérea inferior.
Então, a traqueia, gente, embora ela tenha um pedaço que está fora, ela entra. Então, traqueia, brônquios, pulmão, como um todo, é via aérea inferior. Via aérea superior é nariz, faringe e laringe, tá bom? E agora, juntando esses conteúdos que a gente viu, porque a Sebrasp faz isso, ela junta tudo, tá, gente? A gente vai entender o conceito de espaço morto. E aí eu preciso que vocês entendam o seguinte, gente. Espaço morto no sistema respiratório é onde não não acontece não acontece troca gasosa. Então a gente tem que juntar tudo isso que a gente falou até agora. Vamos lá, vocês se lembram onde não acontece troca gasosa? Eu vou voltar aqui atrás um pouquinho. Não acontece troca gasosa na porção condutora. Então, gente, o espaço morto, eu posso dizer que ele pode corresponder à área condutora? Sim, o chamado espaço morto anatômico, tá? Então, o espaço morto anatômico, ele corresponde, vamos anotar aí, ó, corresponde às vias condutoras, que vocês já sabem o que é e quais são as que não fazem troca gasosa. E aí, né, na referência, vai definir para a gente, ó, espaço morto anatômico é o volume de gás que permanece nas vias aéreas de condução, pois nesse ponto não há troca gasosa. Complementa, gente, já vai além. Corresponde mais ou menos a 150 ml. Aí você fala assim, beleza, o espaço morto anatômico eu entendi. Via condutora, beleza, não tem troca gasosa. Mas o espaço morto fisiológico é o mesmo que o espaço morto anatômico? Eu vou falar o seguinte, gente, para facilitar, tá? Se a pessoa não está doente, é o mesmo. Não tem doença, é o mesmo. Agora, se tem doença, o espaço morto fisiológico vai ser a soma do espaço morto anatômico, que é aquele ali que a gente viu, e outros volumes de gases pulmonares que não participam da troca. Como assim? Vamos supor que a gente tem uma área com um distúrbio aí de perfusão. Não está chegando sangue naquela área do pulmão, não interessa o motivo. Então, você vai ter uma região no pulmão, tá? Que tem até o O2, só que não tem o capilar para passar esse O2 para lá. Isso aqui, gente, vai gerar um espaço morto maior. Por quê? Porque você vai ter, além do espaço morto anatômico, outros volumes que não estão fazendo troca gasosa. Por que não está fazendo troca gasosa? Porque isso aqui é uma doença, tá? Então, em condições de doença, muda, não vai ter essa correspondência. Se não está doente, o espaço morto anatômico basicamente corresponde ao fisiológico, tá bom? Lembraram isso? Guardaram? Então, vamos lá. A pergunta é: as vias aéreas de condução constituem espaço morto anatômico, certo, errado ou passo? E aí, gente? Certo? A gente acabou de falar isso. As vias de condução é o espaço morto anatômico, tá? E ainda você tira onde? Você fala assim, ó, em torno de 150 ml de ar ficam lá, tá? Nesse espaço morto. Por que que chama espaço morto? Chama espaço morto porque não tem troca gasosa. Então, ainda você complementa aí, toca o barco, beleza? Continuando aqui, gente, quando a gente chega lá no alvéolo, né, na estrutura alveolar, esses alvéolos, eles são compostos por dois tipos de célula. O pneumócito tipo 1, que é a célula de revestimento, aquela que forma a parede do alvéolo e que participa da troca gasosa. E o pneumócito tipo 2, que participa da produção do surfactante. Então, assim, qual que é a minha sugestão, né? A gente vivendo é uma realidade que a gente tem que aprender, lembrar de vários assuntos aí para uma prova de concurso. Decora um, gente. Não decora o um, decora um deles, né? E a minha sugestão é que vocês decorem o tipo 2, costuma cair mais em prova, que é o tipo que produz
Surfactante. E o que que o surfactante faz? Ele dá estabilidade para o alvéolo. Porque, assim, o pulmão, né, formado por esses milhões de alvéolos, ele é uma estrutura naturalmente instável. Então, você fala, o alvéolo está ali bonitinho, redondinho, mas a vontade dele mesmo é fazer o quê? Fechar, colabar, tá? Por que que a vontade dele é esse? Porque ao redor dele, gente, a gente tem uma tensão superficial de líquido muito grande. Então, ao redor do alvéolo tem muita pressão empurrando ele para fechar. Quem que é, né, que luta contra essa pressão? Então, o que faz, o que ajuda esse alvéolo ficar aberto é o surfactante produzido pelo pneumócito tipo 2. Por que que ele faz isso, Mara? Porque ele, ó, reduz a tensão da camada superficial do alvéolo. Então, vamos lá, gente. Se eu fosse desenhar aqui, ó, o alvéolo, eu ia colocar essas setinhas azuis aqui, ó, que é a tensão superficial, e essa tensão superficial, ela age para o alvéolo fechar, para o alvéolo colabar. Mas, em condições normais, quem que a gente tem aqui dentro? A gente tem o surfactante, que faz o quê? Diminui essa tensão superficial, age para o alvéolo ficar aberto, tá? Então, complementamos a esse assunto. A pergunta é: as células do epitélio alveolar são caracterizadas como células epiteliais superficiais do tipo 1, que forma uma camada delgada que reveste o espaço alveolar. Certo, errado ou passo? Gente, a Sebrasp, o CESP, não vai dar mole para gente. Não vai chegar e escrever lá do jeitinho, na maior parte das vezes, né? Que a gente quer, né? Que a gente quer ouvir. Mas o que, que vocês acham dessa? Certo, errado ou passo? Certo, pessoal? O pneumócito tipo 1 é uma célula epitelial. Lembra que eu falei que forma a parede do capilar, desculpa, a parede do alvéolo, né, que está em contato com o capilar, que faz a troca gasosa? Então, afirmativa certa, tá? Outra questão que está mais ou menos relacionada com isso que a gente falou. O surfactante pulmonar reduz a tensão superficial nos alvéolos, o que aumenta a complacência pulmonar. Então vamos por parte, gente. Vamos começar aqui a entender um outro ponto da Sebrasp, que é o seguinte: muitas vezes, para responder uma questão da Sebrasp, você tem que dividir a frase, tá? Então, assim, se você pega essa primeira sentença, está escrito: o surfactante reduz a tensão superficial do alvéolo. Você fala, ok, acabei de estudar isso, está certo. Mas a segunda parte está certa? Calma, gente, não chega a nenhuma conclusão ainda. Sim, nesse caso aqui, gente, a segunda parte está certa. Eu só dividi aqui por quê? Porque eu quero que vocês percebam que a Sebrasp, ela muitas vezes vai juntar diversos assuntos numa mesma afirmativa, e daí você tem que dividir por partes para você poder acertar a questão. Então, para a gente explicar, tá? O surfactante reduz a tensão superficial? Sim, a gente acabou de falar o que ele faz. Isso aumenta a complacência pulmonar? Sim. O que que é a complacência? Então vamos lá, pessoal. O que que é a complacência? A complacência é a capacidade do pulmão expandir, abrir, tá? Então, se aumenta a capacidade do alvéolo ficar aberto, aumenta a capacidade do pulmão expandir, aumenta a complacência? Sim, pessoal, aumenta. Afirmativa certa, tá? Então, aqui temos mais uma afirmativa. E aí é o que eu digo para vocês: normalmente a Sebrasp, ela não vai ficar naquelas afirmativas mais simples, ela vai misturar assuntos. Misturar, que eu digo, é o seguinte: quando a gente estuda, a gente vai estudando por camadas. Então, por exemplo, nesse momento aqui da aula, anteriormente, falei para vocês sobre surfactante, pneumócito, tudo. Só que na questão não caiu só o surfactante, caiu complacência também. Complacência eu vou falar daqui a pouco, na sequência da aula, mas eu não falei ainda. Só que na prova da Sebrasp ela vai fazer muito isso, tá, gente? Ela junta diversos pontos da matéria. Aí você fala assim, Mara, mas por que você não dá tudo de uma vez? Porque didaticamente a gente separa em caixinhas para depois juntar. Talvez tenha gente aqui que leia isso e dê risada, fala assim, que questão fácil, né? Muito simples. E tem gente que fala assim, poxa vida, não me lembro disso, tenho dificuldade. Então a gente está aqui para se preparar para que todo mundo consiga acertar a questão.
tá? É isso que a gente quer, aquelas pessoas que têm mais facilidade, aquelas pessoas que tenham, porventura, mais dificuldade, tá bom? E por isso que a gente vai indo em partes, tá bom? Bem, vamos lá, pessoal. Um outro tema que a gente precisa revisar aqui para a gente partir ali para as questões, tá? Esse tema aqui é um pouquinho mais longo, eu preciso que vocês prestem muita atenção. Então, assim, ó, se tiver meio, né, deu uma viajada aí, não, volta, a gente volta, volta para o corpo, bora lá, tá? Mecânica da ventilação pulmonar. Então, vamos começar pelo começo. Para que o ar chegue até os alvéolos, é preciso que o pulmão sofra expansão, certo? Então, fica aí sem respirar. Parou um pouquinho de respirar? O que que aconteceu? Nada, né? Não entrou ar, não saiu ar, fiquei sem respirar. Você falou para ficar? Não, beleza, gente. Mas para o ar entrar no pulmão, para o ar chegar no alvéolo, o pulmão tem que expandir. O que que acontece para o pulmão expandir, pessoal? Respira fundo. Para eu respirar fundo, o que que acontece, gente? Eu contraio o diafragma. Eu vou falar do diafragma, mas assim, eu contraio o músculo respiratório. Então, para o pulmão expandir, para o ar chegar no alvéolo, o que que eu fiz? Eu contraí a musculatura respiratória, certo? Isso faz expansão. Para o ar sair, é preciso que o pulmão sofra retração. Então, puxei o ar entrou, desculpa, contraí o diafragma, o ar entrou, aí eu relaxa o diafragma, o ar sai. Basicamente é isso. Se eu não estiver fazendo força, é isso que vai acontecer. Esse processo de expansão e retração é chamado de mecânica ventilatória, então não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui, mas tem vários pontos que a gente tem que entender, tá? Então, olha só, o diafragma, ele é um músculo muito especial, certo? Ele é um músculo, gente, que ele tem essa forma de cúpula aqui, tá joia? Que vocês estão vendo aqui na tela, vou até sombrear aqui melhor. Então, quando ele contrai, o que que ele faz, gente? Ele abaixa, que é o que a gente está vendo nessa figurinha aqui do lado. O diafragma abaixa. Se ele abaixa, então eu preciso que vocês me ajudem aqui. O que que acontece com a pressão abdominal? Aumenta, a barriga distende, certo? O que que acontece, gente, com o pulmão? O pulmão, a pleura e tudo mais, é tracionado para baixo. Como ele é tracionado para baixo, isso gera aqui, ó, uma pressão que a gente chama de pressão negativa. E por que que chama assim? Porque o ar está aqui fora, certo? E ele tem que entrar lá dentro. Para o ar sair daqui de fora, da atmosfera e entrar lá dentro, a pressão aqui fora tem que ser maior e a pressão aqui dentro tem que ser menor. Então, quando o diafragma contrai, eu vou falar dar destaque para o diafragma, tá, gente? Que cai mais em prova, mas os músculos inspiratórios. Quando o diafragma contrai, ele faz o quê? Ele diminui essa pressão, né? Ele estira o pulmão. E isso gera aí uma negatividade que vai favorecer o ar entrar, tá? Quando a pessoa, só chegar aqui no cantinho, tá? Quando a pessoa relaxa o diafragma, normalmente, pessoal, relaxar o diafragma é uma contração excêntrica, tá? Então faz a contração excêntrica. O que que vai acontecer, gente? O diafragma volta para a posição dele. Então, a pressão abdominal diminui e a pressão aqui dentro aumenta, a pressão torácica. Então, se aqui relativamente tem maior pressão do que aqui, o ar sai. O ar sai, deixa eu colocar para cá. E a expiração normal, tá? Quando você não está fazendo exercício, quando você não está tossindo, é uma expiração dita passiva. Você não faz força para expirar em condições normais. Você faz força quando? Você faz força para inspirar, para contrair o diafragma aqui, inspirando o ar entrando, tá? Então, ó, o pulmão sofre essa expansão, essa retração, de duas maneiras. Primeiro, pelo movimento do diafragma para baixo, né, quando inspira, e para cima, quando expira, a fim de diminuir a altura da cavidade torácica, aumentar ou diminuir, que foi o que a gente mostrou ali do lado, e também pela elevação e abaixamento das costelas, para aumentar ou diminuir o diâmetro antero-posterior da cavidade torácica. Então,
O diafragma age principalmente, né, nessa parte de baixo das costelas, certo? E também os intercostais vão agir em outras partes. Vamos guardando aí, tá? Então, olha só, gente. O diafragma é grande destaque quando ele contrai, né? Ele empurra, então, as vísceras abdominais para frente, aumenta a pressão abdominal, e a caixa torácica expande, estica, o pulmão estica. Com isso, o ar tende a entrar. E os intercostais também ajudam. Todos os intercostais, então vamos lembrar sempre assim, gente, ó, pode guardar isso, tá? Na inspiração são os intercostais externos, tá? Então eu falo isso aqui por quê? Porque se você precisar lembrar, você lembra que é o contrário, ó, na inspiração é o externo, na expiração é o interno. Lembra um que por exclusão você acerta o outro, tá bom? Então, na expiração, mas a expiração passiva, geralmente, gente, o diafragma relaxando, que na verdade eu falei para vocês, né, que ele faz uma contração excêntrica, não é simplesmente relaxar, ele vai diminuir a pressão abdominal, aumentar a pressão torácica e o ar vai sair, expirei, tá? Nesse contexto, então, vamos só lembrar aí os principais músculos, né? Inspiratórios, diafragma, intercostal externo, tá? Expiratórios, lembrando que aqui, ó, isso só vai acontecer atividade na expiração forçada, se a pessoa tem que fazer força. Aí eu contraio abdominais, vocês lembram quais são os músculos abdominais? Reto, transverso, oblíquo interno e oblíquo externo, tá? E os expiratórios são os intercostais internos. E musculatura acessória da respiração são músculos da região do pescoço que normalmente, e da caixa torácica superior, que normalmente tracionam a clavícula, a primeira costela para cima. Então, esternocleido, escaleno, e tem outros aí que podem aparecer, mas só para a gente entender esse contexto. Bora para as perguntas, gente. A primeira pergunta fala o seguinte: a posição anatômica do diafragma e a sua relação com a caixa torácica e com o abdômen explicam a sua ação mecânica, tá? Então, primeira parte. Assim, quando o diafragma se contrai, aumenta a pressão abdominal, que é transmitida ao tórax pela zona de aposição para expandir a caixa torácica inferior. Certo, errado ou passo? Bem, a primeira parte, gente, está falando da posição anatômica do diafragma, que é aquela forma de cúpula na divisão da caixa torácica superior da caixa torácica com o abdômen. Essa posição anatômica explica a ação? Sim. Quando ele contrai, ele abaixa, aumenta a pressão abdominal, que é transmitida para o tórax pela zona de aposição. Sei que eu não falei ainda da zona de aposição, mas já vou falar, para expandir a caixa torácica. Não é isso que acontece, gente? Ó, expande, ó o tamanhão da caixa torácica aqui, olha o tamanho aqui. Então, essa afirmativa aqui tá certa, tá? Lembra, sempre certo, errado ou passo. Continua aqui. Durante a contração dos músculos intercostais internos, as costelas são tracionadas para cima e para frente, o que proporciona aumento do diâmetro lateral e anteposterior do tórax. Pessoal, olha só, costela para cima e para frente, ok? É o que acontece quando? É o que acontece na inspiração. Aí a banca está falando aqui de quem? Do intercostal interno. O intercostal interno é o músculo inspiratório? Fala assim, nada disso, você não me pega, Sebrasp. Inspiratório seria o externo, lembra? Externo, inspiratório. Então, vamos lá, certo, errado ou passo? Afirmativa errada, tá? Então, se falasse assim, ó, durante a contração dos intercostais externos, vai levar para cima e para frente, aumentando o diâmetro só anteroposterior. O lateral não é tão assim, tá? Mas, de qualquer forma, está errada. Próxima questão. A expiração ativa ocorre em níveis maiores de ventilação. Ok, né, gente? Quando eu estou fazendo exercício, por exemplo. E quando o movimento do ar para fora dos pulmões é inibido? Isso aqui pega um pouquinho, mas eu já explico para vocês.
Os músculos abdominais e intercostais internos contraem-se para mover as costelas inferiores para baixo, comprimir as vísceras abdominais, forçando assim o diafragma para cima. E aí, certo, errado ou passo? Fala assim, nossa, não entendi nada, né? Pessoal, vamos por partes. Lembra que eu falei? Sempre vamos por partes? Então, divide a primeira parte aqui, tá? A expiração ativa ocorre em níveis maiores de ventilação? Sim, quando a pessoa está fazendo exercício. E quando o movimento de ar para fora dos pulmões é inibido, isso aqui que a banca quis dizer, gente, está falando da inibição da ação só do diafragma, mas a ação dos músculos abdominais também para forçar mais ar para fora, tá? Então, esse ponto aqui, ó, por enquanto está ok. Aí a segunda parte fala assim: os músculos abdominais e intercostais internos. Opa, expiração é intercostal interno? Sim. Então aqui também eu tenho um ok. Eles vão se contrair para mover as costelas inferiores para baixo. Faz uma expiração forçada aí, gente. Sente o que acontece. Comprimir as vísceras abdominais, forçando assim o diafragma para cima. Faz uma expiração forçada, pessoal. Vocês percebem que a costela inferior abaixa, o abdominal comprime as vísceras e aí o ar tende a sair. Afirmativa, correta, certo, errado ou passo, certo, tá? Cuidado, gente, divide, parcela a questão, tá bom? Vamos lá, terceira. Terceira fala assim: de acordo com a lei de Fick, a hiperinsuflação, na hiperinsuflação pulmonar, ocorre rebaixamento e aplanamento da cúpula diafragmática, aumento do seu raio de curvatura e diminuição da capacidade de gerar pressão. Pessoal, primeiro, ó, a lei de Fick, eu não falei dela ainda, por isso que eu falo que a Sebrasp ela mistura os assuntos, é a lei de difusão, ok? Então não tem nada a ver aqui com o movimento do diafragma necessariamente. Só que assim, se eu tô hiperinsuflado, então puxo o ar e fica aí, com o ar preso. Vai ter rebaixamento e aplanamento da cúpula diafragmática? Sim. Vai ter aumento do seu raio de curvatura? Então, ó, se eu tenho um raio aqui menor, aqui o raio maior. E diminuição da sua capacidade de gerar pressão? Ok. Então, o que que acontece, gente? Toda essa parte aqui, ela está certa. Só que o que a lei de Fick, a lei de difusão tem a ver com isso? Nada, não tem nada a ver. Então, por isso que eu falo, tem que dividir a questão, tá? Então, de novo, certo, errado ou passo? Errado. Não tem nada a ver com difusão aqui, beleza? Próxima questão. Durante a expiração ativa, os músculos reto abdominal, oblíquo interno e externo e transverso do abdômen se contraem. Gente, esses são os músculos abdominais. O que aumenta a pressão intraabdominal, que desloca o diafragma para cima. Certo, errado ou passo? Então, a primeira coisa é a gente ver, né? Olha, esses músculos aqui são os músculos abdominais, reto, oblíquo interno, oblíquo externo e transverso. Sim, eles agem na expiração ativa. Sim, tá? Se eles agindo, eles aumentam a pressão intraabdominal, no sentido contrário, né? Contrário abdominal aí. Sim. Desloca o diafragma para cima. Sim. Então, de novo, gente, certo, errado ou passo. Ai, gente, eu falei um monte de sim, né? Certo, tá? Então, o que que vocês podem perceber aqui, quando a gente vai respondendo questões da Sebrasp? Ela vai misturar diversos assuntos que estão em diferentes caixinhas de estudo, tá? E isso não é para assustar, não é para desanimar ninguém, é para vocês entenderem o seguinte, que a gente tem que estudar por caixinhas, sim, mas a gente tem que treinar respondendo questão para juntar tudo isso, tá? Então a gente estuda por caixinha, por quê? Porque didaticamente eu absorvo mais. Se eu chego aqui, eu dou uma aula avançada para vocês de anatomia e fisiologia com tudo misturado, tem muita gente que vai falar assim: ah, tô indo embora. Tchau, professora, tchau, concurso, nunca mais, né? Vou progredir, nunca mais. Não, gente. A gente tem que ir juntando, tá? Então, a gente vai aprendendo, juntando, aprendendo, juntando, para a gente ir para o nível avançado
É assim que normalmente a gente faz, beleza? Vamos lá então. Vocês perceberam que o diafragma cai em prova? Cai, gente, sempre. Então vamos falar um pouquinho mais dele, tá? O diafragma é o principal músculo da respiração. Anatomicamente é uma estrutura em forma de cúpula, né, que a gente já falou, que divide lá, né, em cima o tórax e embaixo o abdômen, mas ele também é formado por duas partes, o tendão central e a porção muscular periférica, tá? Funcionalmente, então lembra, uma coisa é anatomia, outra fisiologia. Funcionalmente, na fisiologia, né, fisiologicamente, é chamado de porção crural, tá? Que vem lá das vértebras lombares, e porção costal maior, que é mais lateral, na parte lateral do tórax aqui, que é chamada também de zona de aposição. Eu sei que ali atrás a gente já falou, mas a gente vai construindo conhecimento, tá? Então, quando eu pego aqui, ó, o diafragma, vou ter essa forma de cúpula, a gente vai ter, então, a porção mais central, a área, né, mais para o lado, e essa que está mais ligada à costela fisiologicamente, zona de aposição, porque é que vai deslizar, tá bom? Bem, a cúpula central se abaixa em virtude da contração das fibras da zona de aposição, então, é como se você puxasse assim para os lados, né? Então, a cúpula se abaixa, né? Levando a Opa, desculpa, pessoal, levando a diminuição da pressão pleural. Dentro do tórax fica mais negativo. O rebaixamento da cúpula aumenta a pressão abdominal, levando a parede abdominal para fora. Então, gente, é aquilo que a gente mostrou ali na figura anterior, tá? Se a cúpula baixa, aumenta a pressão abdominal. E a pressão torácica é aquela que fica mais negativa comparativamente ao restante aqui do ambiente. As fibras aqui se movem para fora. As fibras musculares da porção costal do diafragma se levantam, que vai ser essa área mais lateral aqui, tá? Então, aqui a gente falando da função do diafragma, né? Da contração. O diafragma é inervado pelos nervos frênicos, raízes C3 a C5, e outro ponto, 55% das fibras musculares são do tipo 1, que são as fibras de contração lenta com alta resistência à fadiga. Gente, o diafragma ele está funcionando, o seu diafragma, o meu, desde quando eu nasci, vai funcionar até o dia que eu morrer. Porque daí a hora que ele parar de contrair, eu morro, né? Tenho parada respiratória. Então, ele tem que ter mais fibra de contração lenta? Sim. Ah, mas e se eu precisar correr? Aí eu tenho que ter de contração rápida também. A 2A, que é intermediária, e a 2B, tá? Isso aqui são coisas para a gente guardar. Isso aqui, gente, é no adulto. Guarda uma informação importante. No neonato, no lactente, é diferente, tá? A criança pequena, então, ó, o RN, ele tem mais fibras do tipo 2 no diafragma, tá bom? Guarda isso aí que é importante. Outra coisa, quando o diafragma contrai, gente, ele promove aquele famoso movimento que todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos, né? Posso até não lembrar, mas já ouvi falar, que é o tal de movimento de alça de balde nas costelas. Sabe uma alça de balde assim, ó? É isso que as costelas fazem, tá? Então, a alça de balde abre para a lateral, principalmente as costelas inferiores, é o que acontece quando o diafragma contrai, beleza? Já os intercostais estão muito relacionados com esse movimento anterior, que é chamado, desculpa, movimento superior, que é chamado de braço de bomba. Tudo bem? Lembramos? Então, bora lá, pessoal. Fala assim, professora, eu não estou lembrando nada. É por isso que você vai estudar o e-book, vai assistir os vídeos base e vai assistir essa aula aqui de novo depois, tá bom? Aí você vai ver se lembra ou não, né? Se acerta mais questões. Vamos lá, gente. No músculo diafragma do adulto, aproximadamente 55% das fibras são do tipo 1. Na fase neonatal, predominam as fibras tipo 2. Certo, errado ou passo? Aqui eu vou direto, gente, certo? Acabei de falar isso. Fechou? Bora lá. Próxima. A inervação do diafragma é suprida pelo nervo frênico, que recebe as fibras C1, C2, C3. Opa, até aqui ok, né, gente? Nervo frênico. C1, C2, C3? Não. Qual que era mesmo? Ai, não lembro, dei uma viajada. C3 a C5. Vocês estão vendo, gente, que é importante a gente prestar atenção? Preste atenção. Então, certo, errado ou passo? Opa, aí, ó, o estagiário errou aqui, não deixou marcado. Errado, tá? Estagiário, se você estiver assistindo a aula, você não marcou a questão aqui pra gente. Bora lá. Próxima questão fala o seguinte:
O movimento de alça de balde nas últimas costelas do tórax do lactente é bem eficiente devido à contração dos músculos intercostais. Primeira coisa, gente, quem faz movimento de alça de balde, tá? Na musculatura das últimas costelas. Quem faz, deixa eu corrigir aqui porque ficou ruim isso aqui. Quem faz movimento de alça de balde nas últimas costelas? Aqui, sem medo de ser feliz, gente, são os intercostais? Não, é o diafragma. Então, aqui, sabendo isso, eu já poderia falar que a questão está errada, certo? Agora tem mais um ponto aqui que a gente já vai aprender. No lactente, esse movimento é eficiente? Não, não é, tá? Então, não é eficiente. Deixa eu achar aqui, gente, que ficou deslocado, mas vou mostrar para vocês. Por que que não é? O tórax do recém-nascido, gente, ele tem um formato que horizontaliza o diafragma. Então, ó, o diafragma do adulto tem uma forma mais de cúpula, o diafragma do recém-nascido é mais horizontalizado, então é menos eficiente, tá? Eu voltei aqui só para mostrar isso. Deixa eu retornar para a gente continuar aqui, né? Então, pessoal, essas duas partes estão erradas. Ela não é mais eficiente. E quem faz movimento de alça de balde nas últimas costelas é o diafragma, não é intercostal. Errado. Próximo item. Durante uma expiração normal e calma, o diafragma realiza a contração excêntrica, levando a uma transição mais suave entre a ins e a ex. Certo, errado ou passo? Eu comentei isso aqui com vocês ali atrás um pouquinho, gente. Essa afirmativa é certa, tá? Então, para não ser abrupto, pensa assim, né? Que você tá puxando um elástico, e aí você solta de uma vez. Então, se o diafragma estivesse contraindo, e daí ele relaxasse de uma vez, ia fazer isso aqui, certo? Então, ele contrai, e daí depois ele vai relaxando excentricamente, vai fazendo essa contração excêntrica para ser um movimento suave. Senão, seria um movimento abrupto, né? A hora que fizesse o relaxamento. Próxima questão. Na posição supina, vamos lá, gente, o que é supino? Prono, supino, certo? Supino, barriga para cima, tá? Na posição supina, o diafragma contribui em maior proporção para a respiração em repouso do que na posição sentada. Certo, errado ou passo? Essa aqui deixa a gente pensando, né? Porque a gente pensa assim, ó, vê se você tá pensando igual eu. Pensa assim, nossa, mas toda vez que eu vou atender um paciente lá no hospital, né, fala que tem que sentar o paciente e tal, porque vai melhorar a dinâmica respiratória dele. E aí, gente? Na posição supina, deitar de barriga para cima, o diafragma contribui em maior proporção para a respiração em repouso do que na sentada, sim ou não, ou passo. Certo, gente? Quando a gente está sentado, a gente dá uma achatada no diafragma por conta do nosso conteúdo abdominal. Então, na posição supina, deitado, na respiração em repouso, vai ser tranquilo aí de respirar para o paciente, tá? Levando em consideração só a contribuição do diafragma. Não estou levando em consideração outros fatores clínicos do paciente, por isso que aqui para a gente não vai importar. E a gente tem que tomar cuidado com isso na questão, porque às vezes a gente viaja. A gente pensa, né, lá na outra coisa que não estava sendo falado na questão, tá? Vamos lá, próxima questão. A mecânica do diafragma no lactente é menos eficiente devido ao fato de o ângulo de inserção do diafragma na caixa torácica ser mais horizontal, desculpa. A mecânica diafragmática no lactente é menos eficiente? Primeira parte, gente. Sim. Por que que ela é menos eficiente? Porque o ângulo de inserção do diafragma na caixa torácica é mais horizontal. Sim, certo, errado ou passo? Certo. Fechou? Então tá bom. Fala assim, Mara, você já está me deixando louca. Não, gente, só mais um pouquinho, tá? Ó, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser resistente, não desiste, não viaja, continua aqui que vai dar certo, pessoal. Mas é empenho total, tá? Então, bora lá. Mais um assunto importante aqui, eu juro para vocês que daqui a pouquinho eu fecho, tá?
mas a gente já vai adiantar aqui várias coisas, porque quando vocês estudarem, né, depois você estudar tudo, você vai falar assim: "Nossa, que fácil isso", né, vai falar que nem o Kiko, né: "Manda outra, essa tá muito fácil", né. Não, não era o Kiko, né, gente, era o Chaves. Chaves falava assim: "Ah, não, essa é muito fácil, fácil". Então, vocês vão falar isso depois que estudar, tá? Vamos lá, pessoal, volumes e capacidades pulmonares. Fala assim: "Ai, meu Deus, eu nunca entendi isso". Não, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui todo mundo já entendeu, né? Então, nós temos 4 volumes pulmonares. Quais são os 4 volumes pulmonares? Eu gosto sempre de fazer assim, ó, gente, volume corrente, tá? Que é o ar que eu inspiro e expiro toda vez que eu respiro. Aí eu preciso respirar fundo. Volume de reserva inspiratório. Aí eu faço o volume corrente, aí eu tenho que soltar o ar. Volume de reserva expiratório, tá? Ai, Mara, você falou que era 4. Calma, gente, ó. Então vamos só desenhar aqui, ó. Volume corrente é o que eu puxo e solto, normal. Se eu vou respirar fundo, volume de reserva ins. Se eu vou soltar o ar mais forte, volume de reserva ex. Aí você de novo fala assim: "Mara, você falou que era 4". Sim, gente, tem mais um que tá aqui, ó, que nunca sai do meu pulmão em condições normais, que é o volume residual. Aqui, gente, eu tô revisando rapidinho, mas eu aconselho que vocês leiam, ó, volume corrente, volume de ar inspirado ou expirado em cada respiração normal, 500 ml, para você lembrar. Às vezes, gente, só de fazer o desenho aí já fecha, né? Você já vai precisar o que você precisa para a questão, tá? Mas a minha observação para vocês é que vocês leiam para entender, se vier escrito, o que é o escrito. Lembra que eu falo? Às vezes não cai do jeito que a Mara falou, cai com outras palavras, tá? Então, quanto mais gordura ou músculo, né? Quanto mais músculo a gente tiver, melhor. Beleza, gente. Os volumes são esses, então, e a capacidade é a soma dos volumes. Quando eu somo tudo, total, tá? Eu somo tudo. Corrente, reserva ins, reserva ex, residual. Se eu somo só aquilo que eu consigo puxar e soltar, então, estou respirando normal, puxei o ar, estou respirando normal, expirei. Eu tenho a capacidade vital, aquilo que eu preciso para viver, gente. Volume inspiratório, corrente, residual, expiratório, desculpa. Capacidade residual funcional, são só os da parte de baixo, são os ex, residual e expiratório, que fica no pulmão, né? E o expiratório. E capacidade inspiratória, a parte de cima, corrente e ins. Como assim parte de baixo, parte de cima? Então vamos lá, pessoal, ó, pega aí comigo, tá? Ó, se eu somo tudo, capacidade pulmonar total, certo? Certo. Se eu somo só aquilo que eu consigo mobilizar, que eu preciso para viver, é capacidade vital. Reserva ins, volume corrente, reserva ex. Quando eu somo os de baixo, eu tenho capacidade residual funcional, reserva ex e residual. Quando eu somo os de cima, aí eu tenho a capacidade inspiratória. Pode não ter ficado bonito, gente, mas funciona com uma beleza isso aqui, tá? Para qualquer tipo de questão. Vamos lá ver se vocês pegaram. Bora lá, pessoal. Concentra, hein? A capacidade vital é a somatória do volume de reserva ins, do volume corrente e do volume de reserva expiratório e do volume residual. Certo, errado ou passo? Assim, ai, errado, né, Mara? Claro, gente, ó. Desenha aí. Ins, ex, certo? E aqui embaixo, residual. Então, ó, você desenhou aí corrente, volume de reserva ins, volume de reserva ex. Se você somar os 4, que é o que a questão está falando, você tem a capacidade pulmonar total. Então, essa afirmativa está errada. Vai ser capacidade vital se você somasse esses 3 aqui, ó. Isso aqui seria a capacidade vital. Então, sem medo de ser feliz, errado. Bora lá. Outra questão fala o seguinte, ó. Denomina-se capacidade vital todo o volume de gás presente nos pulmões após uma expiração forçada. Certo, errado ou passo? Hã? Capacidade vital, o volume de gás no pulmão após a expiração forçada? Ô, gente, errado, né? Ó,
Primeiro eu sei que capacidade de evitar é a soma de volume corrente mais volume de reserva ins mais volume de reserva ex, certo? O que fica no pulmão após uma expiração forçada é o quê, gente? Volume residual, não é nem capacidade, é volume. Então, sem medo de ser feliz, errado. Cuidado para a Sebrasp não enganar vocês, tá? Porque ela gosta de tentar enganar a gente, tá bom? Última afirmativa desse aqui fala o seguinte, ó, a capacidade residual funcional corresponde à soma do volume residual, ó, CRF, volume residual com o volume de reserva expiratório. Então, ó, desenha, se precisar, tá? Aqui coloca o volume residual, e aí você fala assim, ó, somei volume de reserva ex mais volume residual, essa aqui é a capacidade residual funcional. Certo, errado ou passo? Certo, gente, sem medo de ser feliz. Afirmativa certa, afirmativa correta. E aí, pessoal, qual que foi a sensação? Qual que foi o drama? Foi um drama bom, sabe aqueles filmes bons que a gente assiste, assim, né? Chora, mas depois fica feliz, ou foi um drama ruim, né? Esse filme aí perdi tempo de assistir. Bem, gente, a gente está fazendo essa aula aqui para começar, para esquentar, tá? A gente vai continuar, a gente tem centenas de questões da Sebrasp, afirmativas da Sebrasp, para a gente estudar, para a gente entender, para a gente explorar, para a gente dividir, para a gente somar, para a gente rir, para a gente chorar, seja lá o que for, mas para a gente se preparar para um concurso, tá? Missão de vocês: estude. Quanto mais dificuldade você sentiu aqui, mais você deve estudar, tá bom? Eu vou ficando por aqui hoje, para que vocês, né, não saiam correndo, né, para que vocês fiquem tranquilos, pense assim, eu vou estudar agora, vou assistir os vídeos base e vou responder de novo. E aí, vamos ver, né? A gente vai aprendendo e a gente vai guardando os conteúdos. Mas eu vou finalizando esse vídeo por aqui.